O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Com esta palavra do Salmos 25:14, damos as boas-vindas a você a mais uma reunião das grandiosas promessas de Deus. Seguindo a ordem dos livros da Bíblia, chegamos ao livro do profeta Isaías. Mas antes da promessa, quero pedir a você que se inscreva. Já se inscreveu? Então muito obrigado. Agora compartilhe o link. Eu estou desafiando cada pessoa a mandar o link pelo menos para uma pessoa a mais. Mas mande para quantas pessoas você quiser. E clique nas atualizações para receber os próximos vídeos. Nosso parabéns aos aniversariantes da semana. Tivemos ontem o nosso pastor Estevão Mendes, meu sogro. Parabéns mais uma vez, pastor Estevão Mendes. Depois de pastorear por décadas aqui no Brasil, foi para missões na África do Sul durante 7 anos. Foi uma bênção. E Deus continue abençoando a sua vida, seu ministério, pastor Estevão Mendes. Como já adiantei, a nossa promessa de hoje está no livro do profeta Isaías. Então vamos abrir a Bíblia, abra sua Bíblia, a minha já está aberta no capítulo 1 do profeta Isaías. Vamos começar no verso 2, vamos até o 4 e depois vamos pular para o verso 16 até o verso 19. Então abra sua Bíblia e leiamos juntos a palavra de Deus. Eu vou ler na tradução Nova Versão na linguagem de hoje. Escutem, ó céus, preste atenção, ó terra, pois o Senhor Deus falou, ele disse, criei filhos e cuidei deles, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono e o jumento sabe onde o dono põe o alimento para ele. Mas o meu povo não sabe nada. O povo de Israel não entende coisa alguma. Agora vamos lá para o verso número 16, para dar continuidade a essa promessa. Vamos ver qual é a promessa que o Senhor tem para nós aqui no primeiro capítulo do livro do profeta Isaías. Verso 16 diz assim, lavem-se e purifiquem-se. Não quero mais ver as suas maldades. Parem de fazer o que é mal e aprendam a fazer o que é bom. Tratem os outros com justiça, socorram os que são explorados, defendam os direitos dos órfãos e protejam as viúvas. O Senhor Deus diz, venham cá, vamos discutir esse assunto. Os seus pecados os deixaram manchados de vermelho escuro, mas eu os lavarei, e vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Se forem humildes e me obedecerem, vocês comerão das coisas boas que a terra produz. Mas se forem rebeldes e desobedientes, serão mortos na guerra. Eu, Senhor, falei. Li até o verso 20. Deus e Pai, abençoa essa palavra em minha vida, em minha casa e também na vida e na casa de cada irmão, irmã participante dessa reunião. Peço que o Espírito Santo do Senhor aplique essa palavra em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém? Amém. Título que nós escolhemos para esse texto, Deus promete apagar as manchas dos nossos pecados. Essa é uma promessa das mais valorosas de Deus na Bíblia, na palavra do Senhor. E você vai entender por que essa promessa é das mais valorosas, das mais importantes. Porque quando nossos primeiros pais, Adão e Eva, escolheram desobedecer a Deus, uma mancha suja e maligna surgiu na alma humana e que passa de geração em geração. Exemplo da mancha de um tumor detectado por uma ressonância nuclear magnética, no caso do câncer. Exige-se tratamento à base de quimioterapia ou radioterapia ou cirurgia para retirar a área do corpo onde está o câncer, onde está o tumor. Essa é a exigência. Assim é a mancha do pecado em nossa alma. Essa mancha não pode ser apagada por nenhum procedimento clínico da terra, nem do ocultismo, nem do espiritualismo. Aliás, eu vejo muitas religiões e seitas oferecendo prosperidade material, curas, milagres,
mas nunca vi. É curioso que eu nunca tenha visto nenhuma seita, nenhuma religião oferecendo tirar a mancha do pecado humano. É porque somente a Trindade Divina, trabalhando em nosso favor, pode prometer e cumprir essa promessa em minha vida e em sua vida. As lições que nós anotamos desse texto aqui do profeta Isaías, ou do título desta reflexão, Deus promete apagar as manchas do nosso pecado. Em primeiro lugar, o profeta apresenta a lista dos nossos pecados. Aí do verso 2 até o verso 4, ele fala de forma assim tão séria sobre o pecado do povo. Escutem aos céus, prestem atenção, criei filhos, cuidei deles, mas eles se revoltaram contra mim. Isso é o pecado, faz com que as pessoas criadas por Deus se revoltem contra ele. E ele usa aqui uma comparação tanto quanto estranha, ele diz: o boi conhece o seu dono, o jumento sabe onde o dono põe o alimento para ele, mas o meu povo não sabe nada. O meu povo, o povo de Israel, não entende coisa nenhuma. Ai desse povo mau, é o verso 4, dessa gente cheia de pecados. Todos são ruins, são perversos. Eles abandonaram o Senhor, rejeitaram o Santo de Israel. E ele vai apresentando então a lista de erros, de desobediências e de pecados. Igualmente o apóstolo Paulo faz, escrevendo a Timóteo na sua segunda carta, a partir do capítulo 3, a partir do verso 2. Ele diz: os homens são egoístas, avarentos, presunçosos. Aí agora é o apóstolo Paulo fazendo a lista lá no Novo Testamento. Arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família. Parece até que você está lendo a notícia do jornal de hoje, né? Irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Olha que lista triste. A primeira verdade desse texto é que nós precisamos ver quem nós somos, precisamos ver o que está acontecendo, precisamos ver que nós somos pecadores. A segunda verdade que nós aprendemos nesse texto, que nós anotamos aqui, são as condições para que sejamos limpos. Exemplo do leproso. Eu lembro quando estava anotando essa reflexão, e quando cheguei nesse ponto sobre as condições para sermos limpos, quais são as condições para que o Senhor cumpra essa promessa de limpar os nossos pecados. E aí eu lembrei do leproso. Mateus capítulo 8, versos 2 e 3, diz assim: um leproso, aproximando-se de Jesus, o adorou e de joelhos disse: Senhor, se queres, pode purificar-me. Se queres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele, fez algo que ninguém fazia. Ninguém podia tocar em leproso. Jesus tocou nele e disse: quero, seja limpo. Quando eu lembro desta história verídica de Jesus curando o leproso, eu lembro da minha vida, eu lembro da minha purificação, eu lembro da minha limpeza. Eu chego diariamente para o Senhor e o ajoelho diante dele, eu adoro e digo: Senhor, se queres, pode limpar todos os meus pecados. E eu fico esperando, e aí eu fico procurando ouvir o Senhor. Igualmente o leproso ouviu o Senhor dizendo: eu quero, seja limpo. Tocou nele. E eu fico esperando esse toque do Senhor. Você quer esse toque? O Senhor promete, Ele promete limpar os seus e os meus pecados. Porque mesmo quem é crente, quem é religioso, continua pecando. Nós não tem ninguém perfeito neste mundo. Terceira verdade que anotamos nesse texto é como aconteceu o cumprimento da promessa de purificar os nossos pecados.
Como acontece o cumprimento dessa promessa? Então nós vimos aí a lista de pecados, em primeiro lugar. Segundo, as condições para que sejamos limpos. E em terceiro, como acontece o cumprimento dessa promessa? O exemplo é do paralítico trazido por 4 amigos aos pés de Jesus. Essa história está em Lucas capítulo 5, versos 18 a 20. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram trazê-lo entrando na casa para colocá-lo diante de Jesus. Aí o verso 20 diz: Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse: Homem, os seus pecados estão perdoados. Olha que momento lindo e maravilhoso. O Senhor promete limpar os nossos pecados e Ele está aqui cumprindo essa promessa na vida desse paralítico. Aí Jesus foi criticado porque, ao invés de curar o aleijado, Ele purificou os pecados dele. E aí no verso 23 Jesus diz que é mais fácil dizer: seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, eu disse: levanta-te e anda. Então, essa verdade, essa história, ela ilustra perfeitamente o que o Senhor Jesus está fazendo comigo e com você e quer continuar a fazer com todo mundo em toda a terra. Aqueles que buscam ao Senhor humildemente, se prostram diante do Senhor, reconhecem que estão paralisados diante desse vírus, diante dessa mancha terrível, desse câncer da alma que é o pecado, e precisamos ser até trazidos, carregados por alguém. Nós recebemos do Senhor a declaração: perdoados são os teus pecados. A condição é vir a Jesus. Todos que alcançaram a purificação, a limpeza, vieram a Jesus. Quem ficou longe não conseguiu essa purificação. Aliás, ao lado de Jesus, 2 homens foram crucificados quando Jesus estava na cruz, um à direita e outro à esquerda. O da direita reconheceu que Jesus é o Filho de Deus e disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O da esquerda continuou longe, continuou prepotente, continuou orgulhoso, vaidoso. Igualmente, os outros que estavam ali crucificando a eles próprios. Nem aquele que estava sendo crucificado da esquerda não quis se curvar perante o Cristo, Filho do Deus vivo. O da direita se curvou e recebeu a palavra: na verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O outro não ouviu isso. Você pode ouvir essa declaração de fé do Senhor, porque só Ele pode prometer. Nenhum outro líder religioso promete perdoar os nossos pecados, tirar essa mancha, limpar esse câncer da alma. Você pode fazer o exame espiritual e ver que a mancha do pecado na sua vida, na minha vida, está apagada. Esse é uma das maiores bênçãos para nós mortais, para nós pecadores aqui nesse mundo. Que alegria quando uma pessoa que tinha câncer, tinha uma mancha no pulmão ou em algum lugar do corpo, e ele agora fez a quimioterapia, fez a radioterapia, operou, e aí o médico faz outra ressonância nuclear magnética e aí mostra para ele: olha, essa ressonância aqui tinha uma mancha. Olha, aqui está a mancha. Aqui está. Mas nessa outra aqui não tem mancha. Então, de um lado, a primeira ressonância, a mancha do câncer. Após o tratamento, a mancha foi apagada. É isso que só o Senhor Jesus pode fazer. No caso do câncer, é o INCA. São os oncologistas, são os especialistas na área. Mas no caso da mancha do pecado, não existe tratamento no INCA.
Não existe tratamento com nenhum oncologista. Somente o médico da alma, Jesus Cristo, pode prometer. E o profeta Isaías é quem profetiza essa promessa do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Tirar a mancha do pecado. Ele diz que ainda que sejam vermelhos, fortíssimos, eles se tornarão brancos como a neve, brancos como a lã. Concluindo, um instrutor de salva-vidas estava dando aulas para os seus novos alunos como salvar a vida de pessoas que estão se afogando. E um escritor pôde assistir à aula, participar da aula, e ele então escreveu os 3 passos para salvar, dados naquela aula pelo salva-vidas, para salvar a vida de alguém morrendo afogado. Primeiro passo, o instrutor dizia: precisamos tirar a pessoa de dentro d'água. Segundo passo, precisamos tirar a água de dentro da pessoa, referindo-se à água que entra nos pulmões naturalmente. E o terceiro passo, precisamos reanimá-la, trazer a pessoa, aquecer a pessoa, trazer a pessoa de volta ao ânimo, ao equilíbrio, à homeostase física, mental e emocional. Enquanto isso não acontecer, a pessoa corre riscos. Da mesma forma, na vida espiritual, diante da ameaça do pecado que mata e que destrói, a primeira coisa que nós precisamos é tirar a nós mesmos de dentro do lamaçal do pecado, de dentro do atoleiro do pecado. Precisamos sair desse atoleiro, desse afogamento espiritual. Em segundo lugar, precisamos tirar a água de dentro da nossa alma. A água é aquilo que não pertence à nossa alma, é aquilo que está manchando, causando mancha na nossa vida espiritual. São os nossos próprios erros que estão dentro de nós. E em terceiro lugar, nós precisamos do bom ânimo, que o Senhor Jesus disse em João 16:33. Estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. É muito interessante essa ilustração do professor de salva-vidas, né? Porque é exatamente o que o Senhor Jesus quer fazer na nossa vida espiritual. Deus, o Espírito Santo e Jesus Cristo, a Trindade Divina, ela está aqui trabalhando para tirar o pecado do mundo, tirar o pecado de dentro de mim e nos dar uma nova vida. E aí em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Daqui a pouco vamos orar. Orar para que a mancha do pecado seja tirada da nossa alma mais uma vez. Se quem já tirou essa mancha, o Senhor quer tirar sempre. Diariamente nós precisamos fazer uma limpeza, pedir ao Senhor que faça essa limpeza em nossa vida. Mas antes da oração, eu convido você para que pare um pouco tudo que está fazendo e não fique andando para lá e para cá durante a oração. Curve a cabeça, se puder ajoelhar, ajoelhe. Se estiver dirigindo, pare o carro no acostamento, no estacionamento e ore, concentre-se no Senhor para fazer esta oração. A oração do leproso que disse: Senhor, eu quero ser limpo. É simples a oração, não vou tomar muito do seu tempo. Você falando assim: eu quero ser limpo de todas as manchas do pecado em minha vida. Eu quero ser perdoado, como o Senhor falou com o paralítico: perdoados são os teus pecados. E essa promessa que o Senhor faz aí em Isaías, de fazer com que os nossos pecados, aqueles mais visíveis, vermelhos fortíssimos, sejam
tão apagados que se tornarão brancos como a neve ou brancos como a lã. Dá tempo também mandar o link desta reunião para alguém, para um querido seu, uma querida, dizendo, olha, tem uma oração importante para a sua vida aí, tem um tratamento espiritual, uma cura espiritual para você neste vídeo. Veja e receba o cumprimento dessa promessa de apagar. Ele promete apagar os pecados da sua vida. Ninguém mais pode prometer isso. Se alguém prometer, não vai cumprir. Mas o Senhor Jesus pode prometer perdoar os nossos pecados, apagar as manchas do nosso pecado em nossa vida. Você quer isso? Eu quero. Então curvemos a nossa cabeça, oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, na virtude do Espírito Santo, em nome de Jesus, nós queremos dizer sim ao apelo desta mensagem, desta reunião. Nós queremos que o Senhor apague as manchas do pecado em nossa vida. Buscamos ao Senhor neste momento, nos curvamos diante do Senhor, nos prostramos diante do Senhor em adoração, para dizer, Senhor, quero ser limpo de todo o pecado. Limpa a minha vida. Limpa a vida dos meus irmãos, Senhor, minhas irmãs, de todo o pecado. Senhor, nos dê essa firmeza que o Senhor disse para a mulher pecadora, vai, não peques mais. Dá-nos essa firmeza também, Senhor. Senhor, nós queremos essa força espiritual, queremos essa purificação espiritual. Não importa o quanto manchou a nossa vida o pecado, nós queremos que o Senhor os torne brancos como a neve, brancos como a lã. Pai, nós ainda intercedemos a favor de tantos enfermos nos hospitais, CTIs, enfermarias ou mesmo em casa. Senhor, vai soprando o sopro de vida, Senhor, para aqueles que estão buscando ar, buscando oxigênio, tentando respirar, para que essas pessoas voltem para testemunhar, Pai. Aqueles que o Senhor está curando, Pai, que eles te busquem a tua casa para dar testemunhos da sua cura e do seu milagre. Vai também, Senhor, lá nas capelas, vai nos templos onde tem famílias enlutadas, Senhor, famílias chorando. São dezenas, Pai, são centenas, são milhares, Pai, milhares de famílias chorando a saudade dos seus queridos que partiram. Mas o Senhor é Espírito, Espírito Santo, chamado de o Consolador. E nós invocamos ao Espírito Santo Consolador, em nome de Jesus, que console os corações enlutados. Senhor, há muitos trabalhadores desempregados. Eles são trabalhadores, são qualificados, têm profissão, mas não têm emprego, Senhor. Tem comércio falindo, Senhor, fechando as portas. Tem empresas também que já estão falidas, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Pedimos sabedoria dos altos céus para os trabalhadores, Pai, para que reinventem os seus negócios, reinventem sua profissão. Os comerciantes e os empresários tenham uma nova dinâmica em seu planejamento de trabalho, Pai. Peço a sua bênção, que o Senhor abra portas de emprego para que aqueles que estão necessitando, Senhor. Queremos agradecer pelas portas que o Senhor tem aberto. Agradecer porque temos tido respostas de irmãos que têm sido abençoados com seus novos empregos e o negócio foi reinventado e estão prosperando, Pai, pela misericórdia do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Pedimos ainda, Pai, um avivamento espiritual para a nossa igreja, que traga conversões de almas, Pai, às dezenas, às centenas, aos milhares, para povoar os céus e abençoar a nossa congregação, a nossa igreja, a tua igreja. Peço esta bênção e agradeço, orando a Deus o Pai, na virtude do Espírito Santo, no nome de poder e de autoridade, no nome de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, oramos e todos digam amém, amém. Estamos chegando ao final de mais uma reunião das promessas de Deus, mas não fique triste, porque domingo teremos 2 reuniões. Então clique no sininho aí para receber os próximos vídeos de primeira mão. Domingo, 9h30 da manhã, entre a nossa Casa de Paz, você é o nosso convidado especial. Não saia daí que ainda tem uma bênção para você.
Aproveite, mande o link também dessa reunião para alguém, mande agora. E vai ajudar, vai abençoar. É como distribuir um folheto, diz o nosso querido pastor João, e eu concordo com ele. Distribua folhetos, mandando o link das reuniões, de cultos, de orações, de mensagens. Abra seu coração e receba a bênção. Dou para vocês a minha paz, disse Jesus. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E todos digam, amém, amém. Um abraço e até a nossa próxima reunião. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.